No capítulo desta sexta-feira, 6 de setembro da novela Alma Gêmea. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Eduardo procura o laboratório em que Cristina fez o outro exame de gravidez e descobre que ela foi lá com a mãe. Ele fica preocupado porque contradiz o que Rafael disse, que ele foi junto com a Cristina fazer o exame de gravidez. Ivan chantageia Cristina, dizendo que ele sempre soube que havia algo entre ela e o Guto, e o Xavier contou para ele sobre as joias da Luna. Ele disse que ela mandou ele roubar. Ivan se aproxima de Cristina e diz que são joias valiosíssimas. Cristina pergunta do que mais ele sabe. Ele diz que de tudo, e tudo que ele não sabe ele suspeita. Da morte do Guto, por exemplo. A mãe dela mandou ele ir levar um lanche para ele na prisão, e ele morreu pouco depois de comer, e ele sabe que ela nunca esteve grávida. Ela mandou a Dalila fazer o exame no lugar dela. Ela e a mãe dela são muito espertas. Cristina não gosta da chantagem do Ivan e pergunta o que ele quer em troca do silêncio dele. Ivan diz que quer ficar com as joias. E Cristina diz que ela não sabe onde elas estão. E pergunta se o Xavier não falou para ele onde elas estão. Não, o Guto escondeu antes de se entregar. Acho que não será difícil de encontrar. Eu sei onde o Guto estava escondido. Cristina, curiosa para saber, pergunta onde o Guto estava escondido. Na locomotiva abandonada. As joias devem estar por perto. Cristina dá a desculpa de que as joias estão ligadas à morte da Luna e elas não podem aparecer. Ivan diz que irá vendê-las bem longe de lá. Cristina fica indignada e pergunta se o que ele está fazendo é uma chantagem. Ele diz que não. Se ela quiser, eles podem ir embora juntos. Ele a ama. Ele elogia Cristina dizendo que ela é a mulher mais linda que ele já viu. Cristina diz que o marido dela despreza ela. E Ivan diz que o Rafael não sabe o tesouro que tem. Cristina empurra Ivan, dizendo que ela ainda está se recuperando, e pede para ele ir embora, por favor. Ivan diz para Cristina que ele sabe que tem chances com ela. Débora estava do lado de fora, só esperando Ivan sair. Ela indaga ele perguntando o que foi que ele conversou com a filha dela. É assunto meu e dela. A senhora não tem nada a ver com isso. Débora fica com raiva pela resposta do Ivan. Raul coloca todo o dinheiro que a Olivia estava guardando dentro da maleta dele. A Laô estranha Terezinha ter falado alto quando viu ele. Terezinha consegue inventar uma desculpa e tirar o Alaô de lá. Raul fica feliz ao ver que Terezinha tirou o Alaô de lá. Ele sai pela janela da casa de Olivia e vai embora com todo o dinheiro dela. Generosa acaba vendo Raul saindo de lá e pergunta se ele veio visitar a Olivia. Raul se finge de bom homem e diz que ele veio visitar a família. Generosa solta o seu veneno, dizendo para Raul que a Olivia não merece ele. Ela vive correndo atrás do cozinheiro. A senhora não sabe como me parte o coração. Como a Olivia não está, eu vou voltar ao trabalho. Generosa fala toda melosa com Raul, dizendo que se ela fosse a Olivia, ela receberia ele de braços abertos. Não é para ele pensar que ela é oferecida, mas é que ele é um pedaço de homem. Raul agradece ao elogio e vai embora. Generosa fica se lamentando, dizendo que há tempos atrás, um homem como ele cairia aos pés dela. E como é difícil envelhecer sozinha. Raul chama Terezinha para ir com ele à modista, mas não é para ela contar para ninguém o que ele fez. Você sabe que eu sou um túmulo. Hélio fica curioso para saber se a Serena lembrou deles em outra vida. Judite diz para Eduardo que a Cristina fez 2 exames no mesmo dia. Por que será? Eduardo se pergunta por que um deu negativo e o outro positivo. Judite vê Eduardo pensativo e pergunta se ele lembrou de alguma coisa. Foi algo que passou pela minha cabeça, eu preciso verificar. Hélio, curioso, pergunta para a Serena se ela conseguiu se lembrar de alguma coisa da vida passada deles. Julian explica para Hélio que o que a Serena lembrou foi de um laço muito forte que eles têm, tão forte que perdurou através do tempo. Serena conta para Hélio que ela lembrou que eles foram irmãos em outras vidas. Hélio tenta disfarçar a decepção dele, e Serena diz que é por isso que ela sempre amou ele, mas não como uma mulher ama um homem. Os laços deles são antigos de irmãos.
Hélio diz que é por isso que ele sempre quis o bem dela. Serena diz que sim. Os dois se dão um abraço de irmãos. Débora fica resmungando pelo que Ivan fez. Elas se livraram de um e caíram nas garras de outro. Cristina diz que pelo menos o Ivan é fiel a ela. Débora pergunta para a filha se ela está dando mais importância para esse motorista do que devia. Eu estou farta de ser rejeitada, mamãe. Farta estou eu de tentar colocar juízo na sua cabeça. Agora que você conseguiu tudo o que queria, vai começar a chorar? Cristina diz que o Ivan falou em encontrar as joias. Débora diz que as joias da Luna não podem aparecer. Agora podem, mamãe, porque o Guto não existe mais. Se as joias aparecerem bem longe, ninguém saberá que eu tive parte no roubo delas. Débora lembra a filha que ela não precisa ficar pensando nas joias. Se ela tem o dinheiro do Rafael. Cristina diz que não sabe até quando o Rafael irá ficar com ela. Débora pede para a filha não desistir de lutar. E lembra que ontem o Rafael deitou ao lado dela. Ele só não acordou com ela porque ela fez um escândalo. Ela aconselha Cristina a chorar, porque o Rafael se sente culpado pelo filho que ele pensa que ela perdeu. Débora manda Cristina fazer chantagem com o Rafael e exige dele outro filho. Agora que elas foram tão longe, ela não pode voltar atrás. Cristina concorda com a mãe. Terezinha consegue o tão sonhado vestido de seda e o chapéu para combinar com ele. Madalena diz para Raul que ela está vendo que ele já ocupou o coração dele. Raul diz para Madalena que não, mas se o coração dele estivesse ocupado, seria por ela. Madalena manda ele não elogiar ela porque ele é casado. Raul diz, separado. Dá no mesmo, não dá? Raul se faz de coitado e diz que é uma lástima. Ele anda tão sozinho e pergunta se eles não podem ir dançar juntos, só por amizade. Madalena pede para Raul jurar que não tentará nenhum tipo de liberdade com ela. Raul, com a maior cara lambida, jura. Madalena aceita sair com Raul e Terezinha sai vestida com o vestido de seda e manda eles verem como ela está um pitel, e os dois ficam rindo. A Laô tem a cara de pau de aparecer no restaurante de Olivia novamente. Olivia tira a graça da cara de Alaô, o chamando de Dom Alaô, e que se ele quiser um bom vinho, eles estarão lá para atendê-lo. Alaô diz que veio para pedir perdão pelo que ele fez. Vitório diz para Olivia que ele avisou que o Alaô viria com o rabinho entre as pernas. Olivia pergunta para Alaô se ele está esquecendo o que fez ela servir ele vestida de garçonete. Ela manda Vitório colocar o Alaô para fora do restaurante. É pra já, Olivia. Isso eu faço num instante. Alaô, com cara de bonzinho, pede para eles não fazerem isso, porque foi o dinheiro que subiu a cabeça dele. Que dinheiro que nada, você quis dar o golpe. Mirella diz para Alaô que ele se comportou como um traste. Alaô dá a desculpa de que ele é pobre, e pobre nunca pode comer melado, e quando come se lambuza todinho. Jorge chega no restaurante e vê Alaô lá, e pergunta para Olivia se o Alaô vai voltar a trabalhar lá. Ele quer voltar, mas nem que ele limpe esse chão com a língua dele. Alaô suplica para Olivia ter pena dele. Vitório já ia colocar Alaô para fora quando Jorge se mete dizendo para Vitório lembrar que o Alaô é um garçom experiente. O Mercido concorda com Jorge, porque ele não dá conta de atender sozinho não. E eu tenho que cuidar dos clientes. Nina diz para Olivia que ela ajuda, mas ela não tem experiência como garçonete. Alaô se ajoelha e pede pelo amor de Deus para ele voltar para o trabalho dele. Olivia, ao ver ele se ajoelhando, deixa ele voltar para o emprego dele. Débora encrenca com Zulmira até porque o avental dela está torto. Zulmira, coitada, pede desculpas. Débora diz que ela não recebe para passar a vida toda pedindo desculpas. Você é lamentável. Eu vou acabar me prejudicando por ser tão boa. Outra já teria te posto na rua há muito tempo. Zulmira sai de lá chorando. Raul visita Cristina e dá para ela uma caixa de bombons. Quando Eurico sai, Cristina manda Raul dizer realmente o que quer. Qual é o motivo da visita? Raul sorri para Cristina. Já do lado de fora do quarto de Cristina, Eurico diz que ela e o Raul juntos, coisa boa é que não devem estar planejando. Raul pergunta para Cristina se ela quer ganhar muito dinheiro, porque ela ainda pode ser muito rica. Eu já sou rica, eu me casei com Rafael. Raul diz que ele está querendo dizer que ela pode ser rica por si mesma,
sem precisar do Rafael. Cristina pergunta como. Raul diz que isso eles vão ter que armar juntos e conta que ele conseguiu roubar o dinheiro da Olivia. Agora ficou fácil dele tomar posse do restaurante e ele já pode comprar a casa da pensão. Você ainda vai querer que eu faça isso? Cristina diz mais do que nunca. Ela quer que a Serena fique sem amigos. Ela manda Raul expulsar todos da pensão. Não tem jeito. Osvaldo e Ofélia continuam brigando. Ofélia se oferece para morar com a Dalila e Roberval no apartamento novo deles. Dalila não gosta do que a avó disse. E Ofélia diz que só assim ela fica longe do Osvaldo. Ah não, mamãe, eu não quero que a senhora fique longe de mim. Dalila tenta tirar o corpo fora e diz que ela não pode falar nada ainda. Ela precisa falar com o Roberval. Ofélia percebe que Dalila não quer que ela vá morar com eles. O Mercindo fica babando quando vê Kátia na cozinha do restaurante. Kátia ergue os peitos para Gumercindo e diz que ela estava com saudades dele. Gumercindo fica olhando para os peitos dela e a elogia dizendo que ela está com a pele mais corada. Mirna se mete e conta por que Kátia está com a pele corada. Ela faz tudo lá no sítio. Vitório fica surpreso com o que ouve e diz que destino, hein? Para quem andava toda empinada. Eduardo aparece em casa e diz para Alexandra que ele veio rápido só para ver como ela está. Alexandra pergunta se ele vai ficar com ela. Eduardo diz que não pode, ele tem uma coisa para fazer. Naí defende Alexandra dizendo que ela fica com saudades dele. Alexandra pede que Eduardo a leve para passear. Eduardo promete que levará ela no roseiral. Alexandra fica feliz. Ela diz para Eduardo ir mesmo, porque a avó está dizendo que o amigo dele precisa dele. Ai, doutor, ela começou de novo a dizer coisa com coisa. Não, Naí, é estranho, mas o que ela fala faz sentido. O meu amigo Rafael precisa de mim. Eduardo procura Rafael na estufa e torna a perguntar se ele foi com a Cristina fazer o exame de gravidez. Rafael torna a dizer que foi. Eduardo pergunta se Débora foi junto com eles. Rafael diz que não, foi só ele e a Cristina, e pergunta por que ele está fazendo tantas perguntas e por que ele ainda está interessado nesse exame de gravidez. Eduardo fica calado, e Rafael diz que o importante é que o resultado do exame de gravidez deu positivo. Ela estava esperando um filho dele, um filho que ela perdeu ao ser jogada pelaquela escada. Eduardo diz para Rafael que ele não precisa ficar se sentindo tão culpado. Você não entende, Eduardo. A Cristina estava grávida e eu a deixei sozinha todo esse tempo. Eduardo fica se segurando para não contar o que pensa. E Rafael diz que Cristina está desequilibrada pela perda do bebê. Ele se sente culpado. Eduardo diz que compreende o que ele está sentindo. Ele só quer ajudar. Rafael pede para o amigo então dizer por que tantas perguntas sobre o exame de gravidez da Cristina. Eduardo diz que ainda não pode dizer nada. Ele vai falar com a Cristina. Rafael percebe que está acontecendo alguma coisa. Eduardo pergunta para Cristina se ela guardou aquele exame de gravidez. Cristina fica preocupada e diz que sim, e pergunta se ele vai querer vê-lo novamente. Débora, que estava perto, pede para Eduardo não insistir nesse assunto, que traz tanta tristeza para a filha dela, e pede para eles não tocarem mais nesse assunto. Kátia deixa Gumercindo babando só para aumentar o seu ego. Mirna diz para Kátia que o Gumercindo tem idade para ser o filho dela. Nina, que estava perto, gosta do que Mirna falou, e Kátia manda Mirna não exagerar, porque ela não tem idade para ser mãe do Gumercindo. Gumercindo dá de presente para Mirella um trevo de 4 folhas, para dar sorte a ela. Ele diz que quando encontrou, ele pensou nela. Mirella agradece e diz que ela está precisando mesmo de sorte. Ivan volta à locomotiva abandonada para procurar as joias, e não deixa as crianças brincarem lá. Eduardo procura Ciro, porque sabe que ele é investigador, e pede ajuda dele. Ele conta para Ciro que o médico do hospital garantiu para ele que a Cristina não esperava nenhum bebê. Ciro fica surpreso e pergunta como assim? Todos sabem que a Cristina estava grávida? Eduardo conta para Ciro que o hospital garantiu para ele que a Cristina não estava grávida. Ele descobriu que a Cristina fez 2 exames no mesmo dia. Um deu positivo e o outro deu negativo.
e foi em laboratórios diferentes. Ciro fica horrorizado com o que houve e diz que é estranho. Eduardo conta que esteve no laboratório, que deu o resultado positivo e descobriu que a Cristina esteve lá com a mãe. Ciro diz sim, e daí? E daí que eu perguntei para o Rafael e ele garantiu que foi ele quem acompanhou a Cristina para fazer o exame. Ciro diz que então as informações não batem. Eduardo pede para o Ciro ajudar ele a entender o que foi que aconteceu. O Rafael se sente culpado pela morte do bebê, pelo sofrimento da Cristina. Se não havia bebê, ele ficará livre dessa culpa. Ciro diz para Eduardo que a Cristina sabia que não estava grávida e ela mandou alguma moça que estava grávida fazer o exame no lugar dela. Eduardo fica pasmo e diz que a Cristina não pode ter mentido tanto assim. Pode sim, quem disse que não pode? Eduardo diz que para se fazer exames são exigidos documentos. Ninguém poderia pensar em uma hipótese de fraude de um exame de gravidez. Nós podemos tirar isso a limpo. Eduardo diz que se a Cristina fez isso e continuar enchendo a cabeça do Rafael de culpa, ela é um monstro. Serena conta para todos na casa de Agnes que ela se lembrou que ela e o Hélio eram irmãos em outras vidas. Ela viu o irmão da Luna quando era pequeno, mas não sabe se era ele. Agnes abraça Hélio e diz que ela sempre teve uma grande simpatia por ele. Raul procura o dono da casa da pensão para tentar comprá-la novamente. Mas o dono diz que a casa já foi comprada. Raul fica pé da vida ao saber que não poderá comprar a casa da pensão. Raul chega irado no escritório e diz que ele tem tudo nas mãos para ficar rico às custas do Rafael, mas ele precisa da ajuda da Cristina.